Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. No seu artigo A Morte lhe cai bem, escreve a doutora Camila Diogo de Souza. A composição das cenas representa aspectos dos valores simbólicos de prestígio culturalmente construídos e atribuídos aos indivíduos durante a performance dos rituais mortuários. Os contextos funerários tornam-se uma das formas diversificadas de materialização das representações mentais dos fenômenos tanatológicos. E para a gente falar então, né, sobre o que contam os ossos, né, e essa proto-história da Grécia, temos aqui hoje a professora Camila. Tudo bem, Camila? Tudo ótimo, Afonso. Boa noite a todos aí. Boa noite. Peço que você se apresente, por favor. Bom, primeiro queria agradecer aí ao Afonso e parabenizar pelo canal, pelas palestras, enfim, pelos bate-papos, né, são excelentes. Agradecer muito aí esse convite, é um prazer estar aqui essa noite para conversar um pouquinho com vocês sobre a morte na Grécia, né, e, enfim, um tema tão atual, infelizmente, né, que toca a gente aí, né, nossa realidade já tem um tempo, né, mas que, enfim, traz perspectivas, inclusive, para a gente aprender a lidar, né, com isso, que é uma realidade universal, né, não tem jeito. Eu, falando rapidinho, né, eu sou arqueóloga, né, enfim, eu lido com a cultura material, estudo a cultura material e especialista em fonte de estudo exatamente os túmulos, as sepulturas, os mortinhos, né, e como as sociedades, né, tento buscar sempre como as sociedades lidam, né, tentam lidar com a morte e as formas de representar, né, os mortos e etc. E em particular a Grécia, né, claro, e mais em particular ainda, né, como a gente é pesquisador e vai sempre se especializando cada vez mais, enfim, meu sítio de estudo, né, arqueológico, um sítio chamado Argos, que está no Peloponeso, né, uma região da Grécia, na região da Argólida, né, e, enfim, que eu estudei durante alguns aninhos e escavei alguns tumulinhos. Alguns, tipo 500, né? Eu não cheguei a escavar os 500, senão... mas, enfim, escavei alguns e aí outros a gente acabou, né, enfim, vai para estudo de relatório de escavação, né, que é um material que acaba sendo escavado e fica nas reservas, né, para ser estudados depois por outros pesquisadores. Então, vem de escavações, né, desde a década de 60, no final da década de 50, começo da década de 60, até, a gente foi até 2000 e começo dos anos 2010, 2013, mais ou menos. Que barato. Bom, mas vamos definir um pouquinho a arqueologia, né? Para quem não conhece, como você definiria a arqueologia? Pois é, né? É a paixão, né? A vontade de tanta gente, né? E como eu costumo brincar até com os meus alunos, e mesmo nas palestras, né? Não tem nada a ver com Indiana Jones, né? Apesar de eu adorar também ter o box inteiro aqui em casa, ter crescido assistindo Indiana Jones, mas é muito longe, né? Passa muito longe. Já foi, né? Durante o século XIX, começo do XX, essa ideia da caça ao tesouro, né? Mas isso é exceção na arqueologia, não é com isso que a gente lida, né? No fundo, a gente lida com nosso objeto de estudo que a gente chama cultura material, né? Que na verdade é todo produto físico da ação humana, né? Então, toda ação humana gera um produto físico, né? Por exemplo, a morte, né? Os mortos e o que a gente faz em relação aos mortos, né? Gera um túmulo, gera uma sepultura, uma flor que a gente deposita na sepultura. Então, essas ações humanas que geram, né? Resultam em elementos físicos, em artefatos, é o que a gente chama de cultura material, né? Como a gente, os próprios seres humanos, se relacionam com essa cultura material, e o estudo dessa cultura material é que é a arqueologia, né? Então, no fundo, a gente estuda o mundo material como um todo para alcançar os seres humanos, né? As sociedades que estão por detrás dessa cultura material, que pensaram esses objetos, fabricaram esses objetos, circularam, consumiram esses objetos, né, e inclusive as próprias relações entre as pessoas por meio desses objetos, né, e por fim descartaram esses objetos. Então é isso que a arqueologia faz, e aí tem muito mais a ver com os objetos do cotidiano, né, do que os tesouros, né. Os tesouros são exceções, na verdade, né, mas o que a gente lida muito é o dia a dia, né, como as pessoas viviam
com o mundo material e se relacionavam com o mundo material ao seu redor. Bom, na Grécia você deve furar o chão e encontrar alguma coisa, né? Nossa, literalmente. Literalmente, eu brinco, nossa, ainda mais no meu sítio, né? Eu costumo brincar, é um grande cemitério, né? Uma grande necrópole. A gente começou a cavucar, cavou um buraco no chão, se achou morto, se acha túmulo, né? E sobretudo do período que eu estudo mesmo, né? Tem muita sepultura mesmo. É até mais difícil a gente ter registro de espaço profano, né? Que a gente fala residência, né? Espaço doméstico, o mesmo espaço sagrado, né? Enfim, o que teria originado os futuros templos e etc. É mais difícil a gente encontrar esse tipo de registro material durante esse período do que as sepulturas, né? É uma necrópole enorme, né? Digamos assim. Que interessante. Bom, mas vamos definir então o que seria essa pré-história da Grécia, né? Porque são vários períodos. Tem aquele período que não havia escrita, a gente fala muito dos aedos, né? Que são como cantores, algo assim, né? Depois surge a escrita e depois tem aquilo que se chamava antes de história. Eu não sei se ainda se chama. Quando surge a história. Como que se define essa pré-história da Grécia? Então, né? Hoje em dia a gente tem essa grande divisão mesmo, né? Como você colocou, né, do período histórico, né, da Grécia, que ainda continua, né, sendo tradicionalmente considerado que a gente estuda na escola mesmo, né, nos livros, período arcaico, período clássico, período helenístico, né, que começaria mais ou menos aí no século VIII antes de Cristo, né, e tudo que vem antes disso, né, a gente põe nesse grande pacote, né, que a gente chama de pré-história ou proto-história, né, atualmente os pesquisadores preferem o termo proto para significar exatamente uma primeira história da Grécia, né, e não aquilo que vem antes da história, mas seria uma primeira história, não é que não tinha uma história, mas é uma história contada exatamente pela arqueologia, né, em que as fontes mesmo de estudo desse período é fundamentalmente a cultura material, né, são fontes arqueológicas, é a própria arqueologia, né, e sobretudo as sepulturas, né, sobretudo os contextos funerários que a gente fala, né. E essa grande proto-história, ela é também dividida em períodos, né, que vem desde lá, né, de Neolítico, Paleolítico, Neolítico, aí vem a Idade do Bronze, vem a Idade do Ferro, ou período geométrico, ou período homérico, né, também chamado de período homérico, e por fim a história da Grécia, né, e os nossos períodos tradicionais, período arcaico, clássico helenístico, como eu já comentei. Então, é um grande pacotão, digamos assim, né, um recorte cronológico gigantesco, né. Legal, muito obrigado. Vou compartilhar aqui para a gente ver um videozinho, né, onde se mostra alguns materiais dessa época, de uma época, né? Então, aqui nós estamos vendo o período micênico, né? São espadas do período micênico, que é anterior a esse período que você estuda. Isso mesmo, é o que a gente chama de período micênico, né? Na verdade, atualmente é um recorte tanto cronológico quanto geográfico, né, quanto espacial, né. É um final da Idade do Bronze, né, a gente considera aí os últimos séculos da Idade do Bronze, e mais, né, de uma sociedade que está caracterizada no continente mesmo, né, daí a gente até fala período heládico, né, e tal, heládico recente, e que é identificada essa sociedade que a gente chama de micênica, que é uma sociedade extraordinária, né, formada por grandes palácios, né, construções enormes, né, e de poder bastante centralizado, de redistribuição de grãos, né, enfim, e que tem uma cultura material extremamente bonita, digamos assim, né, e rica mesmo, né, sobretudo nos sepultamentos, inclusive, nas práticas funerárias, né, que são bastante diferentes do período que vem posteriormente, que aí é a Idade do Ferro, né, é exatamente o período que eu estudo, é um longo período, né, enfim, que aí atualmente a gente prefere chamar de Idade do Ferro inicial, ou período geométrico, né,
em que a gente tem uma mudança radical, né, sobretudo nas práticas funerárias e também nessa cultura material, né, nessa produção de artefatos, né, humana que é totalmente distinta, né, como vocês viram aí com Afonso, nessas período micênico, com essas espadas e essa reprodução naturalística que a gente fala, né, do mundo, né, enfim, que você tem formas humanas, formas animais, né, tem perspectiva, né, tanto na pintura, né, dos vasos, quanto nos afrescos, né, dos palácios e etc. Isso tudo simplesmente a gente não vai ter depois no período seguinte, né, nos 2 séculos seguintes, sobretudo, né. Então, muda, né, se a sociedade se transforma totalmente e passa a representar um mundo em formas geométricas, totalmente em formas geométricas, né. Então, Eu tenho esse impressão... estilo... Pode, fala, claro, Afonso. Muito obrigado. Eu tenho a impressão que antes se dizia que houve um colapso, talvez por migrações. Você sabe o que aconteceu? Então, né, isso durante muito tempo, né, exatamente por haver essa mudança tão radical, né, inclusive até numa supressão, né, digamos assim, uma ausência da representação escrita, né, que no período micênico a gente existe, né, uma escrita, a gente chama de linear B, aliás, né, e que ela é muito utilizada para fins administrativos, né, do sistema palacial micênico. Isso tudo, né, durante muito tempo entrou em colapso, né, hoje em dia a gente sabe que é um colapso mais interno, inclusive das próprias sociedades mesmo, né, das comunidades que estavam reunidas sob o poder desse palácio, né, mas durante muito tempo se comparou, né, essa queda, né, do período micênico, né, digamos, da sociedade micênica, exatamente com invasões bárbaras, né, então seriam povos vindos do norte da Europa que teriam invadido, né, e destruído essa sociedade. Até a gente até aprendeu, pelo menos na minha época, não acho que talvez na sua também, a gente aprendia lá aqui é os olhos, jônios e dórios, né, principalmente os dórios, como os povos, né, muito militares, né, e que teriam modificado, né, arrasado essas sociedades no continente, né, sobretudo no Peloponeso, né, e destruído esse sistema palacial, né, e esses costumes. Isso hoje em dia é muito questionado, mesmo porque a própria arqueologia a gente não tem evidências mesmo materiais dessas invasões bárbaras, né? Isso foi muito associado com a Idade Média nossa, né? Então até comentei, né? A gente estava conversando, até comentei com você. Durante muito tempo esse período foi chamado, inclusive, de Idade Obscura, né? A Idade do Ferro foi chamado de Idade Obscura da Grécia, pela ausência de escrita, né, exatamente por uma mudança nos costumes funerários, no estilo, né, decorativo dos vasos. Então, como a gente estava falando, né, esse estilo naturalístico, micênico, ele totalmente desaparece, toda a representação passa a ser formas geométricas. Isso foi considerado como algo inferior, né, como algo mais bárbaro e inferior comparado a uma Idade Média da Grécia, um período obscuro da Grécia. E hoje a gente sabe que é muito pelo contrário, né? São sociedades que escolheram representar o mundo dessa forma, e que o próprio geométrico, né, ele é um estilo de representação extremamente difícil, na verdade, a gente pode falar assim, né? Muito detalhado, né? Sempre brinco também com os meus alunos, eu falo, nossa, né, o artista do geométrico, ele é uma pessoa extremamente, que tem um toque, assim, né, ele tem um problema, porque tudo tem que ser extremamente simétrico e perfeito, né, e a própria cerâmica que é produzida na época, ela tem características de produção, né, de confecção, né, nessa cadeia operatória, que é extremamente elaborada, né, tanto no know-how, né, no conhecimento, por exemplo, de um forno fechado, de alta temperatura, que atinge 900, 1.100 graus, né, para conseguir alcançar aquele tipo de pintura que eles querem, né, de preto brilhante, né, para representar o círculo concêntrico, ou zigue-zague, ou triângulo, né? Então, com o tempo, né, com o estudo exatamente das evidências arqueológicas desse período, se percebeu que não era tão obscuro assim, né, que pelo contrário, né,
são formas de representações sociais, né, e de expressões artísticas diferentes do período micênico, e não pelo fato, né, da ausência da escrita, de eu não usar a escrita para me expressar, que significa um período obscuro, ou significa um período inferior em relação ao anterior, né. E os contextos funerários são as fontes que a gente tem de maior conhecimento, né, sobre essas sociedades desse período, né, que são sociedades extremamente complexas, no fundo, né, e que estão formando, né, estão se formando, como, por exemplo, a própria Atenas, né, que vai dar Atenas futura, né, a polis ateniense futura, ou Argos, né, a polis argiva mesmo, no caso, Corinto, né, o mesmo Esparta, né, então é um momento de formação exatamente fundamental, crucial, para essa história da Grécia, para esse período histórico da Grécia que vem depois, né, no início do período arcaico, com as polis gregas já formadas, né. Então, é um período que hoje em dia a gente tem muitos estudiosos que se debruçam sobre ele, exatamente para entender, né, como essas sociedades não se formaram, né, não se tornaram polis do nada, né. Enfim. Sim, sim. Interessante, já estavam surgindo aí, né? Uhum. Eu estou mostrando aqui porque você falou em Corinto, né? Então, Corinto estaria mais ou menos por aqui, não é isso? Bem aqui nesse corte, nesse estreitinho, né, Aqui, né? que Certo. vem, que a gente tem o canal de Corinto, e é isso, exatamente, né, a gente tem o canal de Corinto aí, né, que é um canal que foi construído pelos franceses, século XIX, enfim, para navegação, né, hoje ele é mais turístico, né, utilizado mais turisticamente, mas nesse estreitinho a gente tem Corinto, né, a antiga Corinto, e a E polis, né. Argos está aqui, né? A Argos está um pouquinho para baixo, exatamente, já no Peloponeso mesmo, né? Está situada na região da Argólida, que é uma grande planície, né, uma planície extensíssima, de uns 200 quilômetros quadrados, mais ou menos, e que faz divisa, né? Começa exatamente uma cadeia de montanha, né, ao norte, faz divisa com Micenas, né? Que é um dos grandes centros, né, da Idade do Bronze, do período micênico, onde a gente tem um grande palácio micênico, né, com a Porta dos Leões. É um sítio muito bonito, super visitado, né? Costumo brincar, né? Argos é um sítio que não tem muitos recursos, né, turísticos, né, do próprio Ministério do Turismo, né, e da cultura grego, porque exatamente na Argólida a gente tem vários sítios micênicos muito importantes, né, então acabam atraindo mais turistas, né, do que Argos, né, por exemplo, mas é uma cidade que tem ocupação, Argos tem ocupação desde o período neolítico, né, então é muito antiga, é uma ocupação contínua, né, ela é ininterrupta, né, não para, e vai, Idade do Bronze, Idade do Ferro, e extremamente, né, período geométrico, como eu contei para você, né, assim, a gente acha muito túmulo, né, desse período, e vai, período arcaico, clássico, helenístico e romano, né? A ocupação romana em Argos também é muito forte. Então, é um sítio Olha, que, né, diz muito, né, sobre toda essa grande história da Grécia, ele é muito expressivo, né? muito rico. Bom, se diz que hoje, quando a gente fala de Grécia, a gente pensa mais no continente, né? Nessa parte aqui, né? Mas na realidade, para o grego antigo, era toda essa região aqui, né? A Creta aqui embaixo, né? As Exatamente, colônias, enfim, né? Vamos tentar diferenciar um pouquinho essas sociedades, porque eram povos diferentes, é isso, né? Então temos os micênicos, que tinham mais espadas, coisas assim. Tem aquelas pinturas bonitas de Creta, com as mulheres, lindas mulheres de Creta. Uhum. Vamos tentar definir um pouquinho essas diferentes culturas, por favor. Então, quando a gente pega a Idade do Bronze, né, a Idade do Bronze a gente em Creta, né, a gente tem o que a gente chama da sociedade minoica, né, e que a gente tem que pensar que é um mundo móvel, né, que está sempre em comunicação, né, então tanto Creta, como o Afonso está mostrando aí, né, uma grande ilha, e que tem uma expressão também, né, dessa sociedade minoica durante a Idade do Bronze muito grande, né, só
enfim, não sei, né, se as pessoas conhecem, se vocês jogarem até no Google, né, assim, joga Knossos, né, o Palácio de Knossos, né, e tudo que é muito famoso, né, também é muito turístico, muito visitado, porque foi reconstituído, né, no começo do século XX, então foi basicamente recriado em cimento, né, uma coisa meio complicada para arqueologia, porque não era um material antigo, né, então hoje em dia, por exemplo, está até provocando um problema de integridade do registro arqueológico, né, porque é um material que não é adequado, né, às bases arqueológicas, né, então tá destruindo até, né, o próprio sítio, né, esse tipo de reconstituição que aos olhos do turista muitas vezes é muito bonito, né, e muito interessante, porque a gente como arqueólogo, até para nós, né, é muito difícil você chegar num sítio arqueológico, ver aquele monte de pedra, né, e falar, nossa, o que era isso, né, tentar visualizar na cabeça o que era, né, o que era aquela arquitetura, né, assim, se era uma casa, como é que era essa casa, como é que era o telhado dessa casa, porque isso se perdeu. Muitas vezes a gente acha só as bases, né. E isso para o turista, né, é complicado, né, da gente visualizar. Né? Então é muito interessante um sítio em que a gente tem uma reconstrução, né, porque as pessoas visualizam isso muito fácil, né, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado, né, tem que ter um equilíbrio para passar isso para o turista, né, mostrar, aliás, como até a gente produz o conhecimento, né, por meio desse registro arqueológico que muitas vezes é, nossa, extremamente difícil de ler, né, de interpretar, e ao mesmo tempo não destruir o próprio patrimônio arqueológico, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? Os maquetes hoje em dia, né? Ou mesmo até de recursos 3D, né? No próprio sítio ou nos museus, né? Auxiliam muito a pessoa a visualizar sem interferir no registro arqueológico, né? No patrimônio arqueológico. Então, essa civilização, né, essa sociedade cretense, né, digamos assim, de Creta, ela está em eterna comunicação com o continente, né? Então existe um vai e vem aí, né, e dos próprios micênicos que acabam indo para Creta também. Então a gente até costuma colocar, né, no mesmo bloco, também no mesmo pacote, né, o que a gente chama da civilização minoico-micênica, né, que uma tem muita influência na outra, tanto na parte cultural, de expressão cultural, né, das representações artísticas, então pintura, nos afrescos, né, quanto nas próprias práticas funerárias, né, também tem algumas semelhanças entre eles. Né, Antes se dizia que essa sociedade cretense seria matriarcal, não confere, né? Então, é complicado, né? Ainda a Creta, ainda, né? E mesmo os minoicos, eu não sou, né? Não é minha especialidade, confesso mesmo. Tem pessoas muito mais especialistas do que eu, muito mais gabaritadas em período minoico, né? E na sociedade minoica. Mas até a própria escrita, né? Que a gente chama de linear A, né? Ela nem está totalmente decifrada, né, hoje em dia. Né? Ela foi, enfim, influenciou, né, existe uma tradição de dizer que ela influenciou a linear B, né, que é a micênica, mas ainda são sociedades que estão sendo muito estudadas, né, e que essa questão do matriarcado, não, isso vem desde até do Neolítico, né, que no Mediterrâneo, né, teria até tido esse matriarcado por conta das estatuetinhas, acho que também todo mundo já deve ter visto, né, Afonso, aquelas estatuetinhas de terracotas que a gente fala que é da fertilidade, que são aquelas representações femininas com grandes seios, né, e grande quadril, né, isso aparece pelo Mediterrâneo, né, como um todo até, né, norte da França é muito comum também. Então, durante muito tempo se imaginou, né, assim, se alguns pesquisadores defendem, né, essa ideia do matriarcado, ou de representações de deusas, né, femininas em relação à fertilidade, né, então, mas isso ainda é questionado, né, enfim, ainda tem pesquisadores que estão buscando aí construir melhor, né, essa sociedade, esse período minoico aí. Legal, eu vou compartilhar aqui, vamos ver se eu entendi bem. Essa imagem aqui, então, ela seria desse período micênico, né? O Senhor dos Cavalos. Esse daí já é período geométrico, né? Já é a Idade do Ferro.
Isso, esse é bem o que eu estudo, né, já é posterior ao período micênico, né, que é bem diferente dessas representações, como eu estava falando, né, desse estilo que a gente chama de estilo naturalístico, né, que é exatamente, são representações das figuras humanas, até em ação, né, as figuras animais, né, então eu tenho um estilo de representação que não tem nada a ver, né, com o geométrico, né, com o que vem depois, né, como eu comentei, e que durante muito tempo foi considerado como uma representação, uma expressão artística inferior em relação ao micênico, né, e esse Senhor dos Cavalos, na verdade, já é uma representação artística do século oitavo, né, ele é específico, que a gente chama de uma composição geométrica, né, que é a mistura, né, dos elementos, dos motivos, então, do cavalo com a figura humana no centro, né, isso já é uma representação do século oitavo, né, antes de Cristo, já é de 750 até 700 antes de Cristo, né, da segunda metade do século oitavo antes de Cristo. É uma representação típica, né, de Argos, né, o que a gente chama do repertório iconográfico argivo, né, quer dizer, é exatamente uma cena, digamos assim, que aparece muito na cerâmica argiva e não aparece nas outras comunidades, por exemplo, Atenas não. Né? Então é um motivo, né? Uma cena, é uma composição iconográfica que é típica do repertório argivo, né? Quer dizer, da cerâmica argiva e do estilo geométrico argivo, ela é identitária mesmo, né? Como se os artesãos, né? Os artistas argivos falavam, esse é um motivo que é a gente que pinta, né, é um motivo argivo por excelência, né, inclusive muitas vezes quando ela aparece, né, nas outras produções cerâmicas, própria Atenas mesmo, muitas vezes ela é imitação, né, ela é feita localmente, mas é uma imitação, né, da cerâmica, ou ela é importada, né? É realmente uma cerâmica argiva que está sendo importada, né, em Atenas, né? Então É um estilo, vamos dizer assim. Isso, exatamente. É um período, né? Como eu estava comentando, né? Agora com você, é um período em que as polis ali elas estão se formando, né? É um período muito identitário, né? E que elas buscam formas de expressar e legitimar esse aspecto identitário de falar, eu sou ateniense, eu sou de Atenas, né? Eu sou de Argos, eu sou argivo, né? E a expressão iconográfica, né? Essas representações, esses motivos iconográficos geométricos, diz muito sobre essa questão identitária, né? Então, por exemplo, Atenas, a gente tem muito das cenas funerárias, né, que a gente chama de próteses e equiforá. Traduzindo, a próteses, né, é um dos momentos dos rituais fúnebres, né, dos rituais funerários, que a gente poderia comparar atualmente com o nosso velório, né, a lamentação do morto. Né, literalmente é quando eu purifico, né, o corpo do morto e lamento o corpo do morto. Isso a gente chama de próteses. E essa etapa do ritual funerário, digamos assim, ela é muito representada em Atenas, né, geralmente com as figuras, né, ao lado de um corpo, né, na horizontal, de uma representação humana na horizontal, né, e na vertical eu tenho uma série, geralmente, de figuras humanas, no que a gente chama de gesto de lamentação, que é literalmente as duas mãos à cabeça, né, como se elas estivessem, né, gritando, chorando, arrancando os cabelos, né, o que a gente tem hoje, né, assim, até hoje, né, tem as carpideiras, digamos assim, né, a figura de lamentação, né. E a equiforá, que é o outro momento do ritual funerário que é retratado muito na cerâmica ática, né, na cerâmica de Atenas, produzida em Atenas nesse período, no século VIII também antes de Cristo, a segunda metade também do século VIII antes de Cristo, ela é o nosso cortejo fúnebre, mais ou menos, né, grossamente comparado, aí seria o cortejo fúnebre. Então, é o traslado, né, o transporte do morto do local de lamentação, que, enfim, era geralmente a residência, né, do morto, o local mais doméstico, para o local de enterramento, quer dizer, a necrópole, né, ou cemitério, né, digamos assim. Então, esse traslado, ele é representado por um carro, né, geralmente uma biga,
né? Quer dizer, literalmente as rodinhas conduzida por 2 cavalos, onde eu tenho a cama, né, a clinique, que a gente chama de onde está deitadinho morto, né, na horizontal, seguido por uma procissão enorme, né, aquela quantidade de figuras em gesto de lamentação, ou cenas até de batalha, né, enfim. Essas cenas, elas são muito típicas da cerâmica ateniense, né? Então, são elementos identitários mesmo dos artesãos áticos, né, do geométrico, diferente dos argivos, né? Os argivos, os artesãos de Argos, eles estão, sobretudo, representando esse senhor dos cavalos, né, que a gente fala que é essa figura humana que geralmente segura, né, os arreios dos cavalos em cada mão, né? Um cavalo tete a tete, né? Ele está entre 2 cavalos, né? Ou ele pode aparecer também muito só com um cavalinho, né? Um cavalinho do lado segurando o cavalinho também, né? Cenas de batalha, por exemplo, né? São muito raras na cerâmica argiva do geométrico, muito, né? O que em Atenas mostra a gente que não eram guerreiros propriamente, digamos. Então, isso que é muito interessante, né? Que aí entra exatamente o estudo dos ossinhos, né? Essas cenas, né, esses vasos, eles foram encontrados em túmulos, né, enterrados com as pessoas, né, com os indivíduos, né, e junto, né, desses vasos, a gente tem muito pouco objeto em metal, muito. A gente tem uma quantidade de vasos gigantesca, mas gigantesca, assim, é centenas de vasos inteiros enterrados com os mortos e milhares de cacos, que nem eu brinco com os meus alunos, mas vamos falar o nome politicamente correto na arqueologia, fragmentos para cerâmica, né? Então a gente encontra milhares de fragmentos cerâmicos com as mesmas representações, né, iconográficas, os mesmos motivos, os mesmos desenhos, né, digamos assim, que não são de luta, né, não são de batalha, são esse senhor dos cavalos, ou são outras representações também muito comum, que é uma fileira, né, uma série de figuras femininas de mãos dadas, segurando geralmente um ramo vegetal, né, que é muito interpretado, né, como um ramo de trigo, por exemplo, né, e que estariam dançando, essas figuras femininas estariam como se fosse representação de dança, né. Então, são cenas que, como você disse, né, durante, assim, a gente não está lendo ali uma sociedade aparentemente, né, que seria guerreira, né, que seria uma sociedade militarizada, né, e que, pelo contrário, na verdade, se a gente pega, né, a documentação até literária, né, e mesmo a documentação arqueológica, né, Argos é um dos sítios, né, tidos como uma tradição dórica, né, enfim, e que é uma tradição guerreira extremamente forte, né, um dos sítios que no período arcaico, né, quer dizer, um pouquinho depois aí do século VIII, né, antes de Cristo, ou século VII antes de Cristo, a gente tem a formação hoplítica em Argos, né? Então é o guerreiro, né? Exatamente aquele guerreiro cidadão, aquela representação. Acho que todo mundo assistiu Esparta, né? Então é bem típica do espartano mesmo, com o elmo, com aquela base para a crista, né? Para colocar a crina do cavalo, né? O peitoral, né? Em bronze, geralmente em bronze, né? E com perneira e espada, e que luta com escudo, luta naquela formação, né, em que eu tenho vários guerreiros que acaba com, né, com toda a batalha. Então, eles são, no fundo, né, é uma sociedade extremamente militarizada. Mas a gente está percebendo que no contexto funerário, quer dizer, por meio da expressão em relação à morte, a como eles lidam com os mortos nesse período, no final do século VIII, eles estão optando por não se representar como uma sociedade guerreira. A expressão deles é uma expressão de uma elite, né, uma elite argiva que doma cavalo, né, que tem o dom de domar o cavalo, que está literalmente, né, eles têm esse senhor dos cavalos, né, o dom deles, essa atividade de prestígio dessa elite, sobretudo dos indivíduos do sexo masculino, né, é domar cavalo, né? E claro que faz parte, né, a questão da militarização, mas eles estão optando, eles estão escolhendo por não enterrar esses armamentos com seus mortos, né, e nem representar isso na cerâmica, né? Então isso é muito interessante, né? A gente vê uma
foi uma modificação, inclusive, né, assim, que a gente teve nos estudos, porque na década de 50, né, eu vou citar, que estou me alongando, você vai me cortando, viu, Afonso, por favor. Mas na década de 50 a gente tem um grande pesquisador argivo, né, francês, um grande arqueólogo francês, que, enfim, nossa, meu ídolo, né? E que foi muito importante para a arqueologia como um todo, porque ele foi responsável, inclusive, por métodos de escavação, né, de análise de camadas, né, que a gente chama da estratigrafia na arqueologia, extremamente importante, que chama Paul Courban. Né, e ele foi um dos primeiros, né, e dos grandes estudiosos dos contextos funerários dos túmulos em Argos até a década de 50, escavados pela Escola Francesa de Atenas, né, que é uma escola estrangeira que tem a concessão do sítio de Argos, né, ele se relacionava muito bem com os gregos, né, inclusive, então também participava muito, né, dos estudos dos túmulos desse período escavados pelo próprio Serviço Grego de Arqueologia, né, ele foi responsável pela construção do Museu de Argos, que atualmente está fechado para reforma, né, e tudo, e que ele descobriu em 1957 um túmulo que a gente chama do túmulo da Panóplia, né, que é exatamente o modelo clássico daquele, da representação do guerreiro hoplita, né, como eu te falei, do elmo, né, com a crista para colocar a crina do cavalo, o peitoral de bronze, as perneiras, né. Acontece que, como você falou, né, assim, a gente tem, desde as escavações de Courban e as escavações pós-Courban, né, pós-década de 50, como eu comentei, né, até os anos 2010 e pouco, né, a gente tem uma quantidade de túmulos desse período gigantesca, né, gigantesca, assim, são mais de 500 sepulturas em 200 anos, né, e a gente tem duas que tem essa armadura hoplítica, né? Então, assim, elas são exceções, né? Como a gente estava conversando antes no começo, né? A questão da caça ao tesouro, né? Da arqueologia, né? E que mesmo nesse túmulo, né? Esse indivíduo do sexo masculino, enterrado com a panóplia, também tem uma grande quantidade de vasos cerâmicos com essas mesmas representações do Senhor dos Cavalos e das figuras femininas de mão dada, né, de mãos dadas, né, e segurando os ramos vegetais, né, os ramos de trigos. Então, novamente, né, quer dizer, na verdade, a expressão funerária, né, quer dizer, como eles estão lidando com os mortos e querendo se autorrepresentar, na verdade, essa sociedade argiva não é o principal, não é a militarização, né, por mais que eles não é que eles não são militares, né, não é que eles não sabem lutar, que eles não são guerreiros, não é isso, pelo contrário, né, como a gente estava comentando, a gente chega no período arcaico, eles são um dos responsáveis pelos hoplitas, né, pela formação hoplítica, e a gente tem inclusive uma comunidade por volta de 700 antes de Cristo, né, finalzinho do século VIII, começo do século VII, né, antes de Cristo, a gente tem uma comunidadezinha ali na Argólida mesmo que chama Azine, que é completamente arrasada pelos argivos, né, eles acabam com ela, né, destroem ela totalmente, mas o fato é, apesar deles serem militares, deles serem guerreiros, né, eles não estão se selecionando, escolhendo se representar no meio das práticas mortuárias como uma sociedade militarizada. Bom, tem diferença, então, entre cremações e inumações. Você podia falar rapidamente sobre isso, assim? Claro. Então, exatamente, né, são duas práticas, né, em relação, né, dos vivos em relação aos mortos, né, a gente tem até hoje, né, a gente faz na nossa sociedade, tem gente que prefere cremar, né, ser cremada ou cremar os mortos, e tem gente que prefere ser enterrada, né, literalmente inumada, né, como a gente fala, são as inumações. Então, esses dois tipos de práticas, eles têm uma diferença cronológica, como a gente estava comentando, então, durante a Idade do Bronze, período micênico, a gente não tem evidência de cremação, é muito raro ter cremação. Os mortos são inumados, né, eles são enterrados, né, literalmente sepultados, geralmente o que a gente chama, né, de decúbito dorsal, quer dizer, deitado de costas, né, literalmente deitado de costas, em posição estendida, quer dizer, com as perninhas não flexionadas. Direto na terra?
direto na terra ou em cistas, que a gente chama, né, que são eu cavo um buraco na terra, né, e revisto ela com pedras, né, placas de pedra ou seixos, né, enfim, mas coloco algum tipo de revestimento tanto no chão, né, no fundo da sepultura, quanto nas paredes. Né, e depois tapo isso também com lápides, né, com pedras, placas de pedras e algum marcador, né, um tipo de marcador, é uma laje, né, uma lápide mesmo, marcando a sepultura. Então, esse é um tipo de enterramento muito comum na Idade do Bronze, fora, né, o que a gente chama também dos tumulentolos, né, que são grandes construções que parecem são feitas mesmo numa colina, né, com um telhado como uma abóboda, né, que a gente chama até em colmeia, né, um tipo de beehive, né, que a gente chama, enfim, que os pesquisadores chamam, e que dentro dessa câmara, né, a gente enterra vários mortos, né, então é um túmulo reutilizado, na verdade, né, que você abre e vai enterrando os membros, né, daquele grupo, né, pode ser São de familiar, pedra né, são de pedras, esses tumulentolos, eles aproveitam, na verdade, uma elevação natural, uma colina, né, em que ela é escavucada, literalmente ela é escavada, né, e aí no interior eles revestem, né, com grandes blocos, né, de pedra e constroem tanto, né, fazendo um círculo, né, nas paredes e no teto, né, fazendo essa forma abobadada, né, que é literalmente para sustentar, né, o telhado, dar a sustentação melhor do que um telhado reto, né, e para dar mais ainda a ideia de monumentalidade, né, de um túmulo extremamente grande, né, em que na paisagem, inclusive, a gente vê, né, essas grandes colinas com as grandes entradas, né, desses túmulos e tal. Então, durante a Idade do Bronze, o período micênico, a grande maioria dos mortos são inumados. Né? A gente não tem registro de cremação. A cremação, inclusive, durante muito tempo, ela foi atribuída como uma prática que foi trazida por esses povos tidos como invasores, né? Como se fosse uma prática dos povos bárbaros, né? Desses invasores que destruíram a sociedade micênica e introduziram essa prática da cremação. Então, os grandes sítios do período da Idade do Ferro, né, do período geométrico que eu estudo, a grande maioria pratica a cremação. Por exemplo, Atenas. Né, a gente tem inumação também, né, e ainda durante, né, esses 200 anos aí, existe uma variação da preferência, então tem hora que se inuma um pouquinho mais os mortos e crema menos, um número menor de morto, aí a outra época, né, outra fase, as cremações ultrapassam as inumações e assim vai, mas no geral a cremação está presente em muitos, na grande maioria dos sítios durante a Idade do Ferro, né, durante o período geométrico, o que não acontece em Argos. Né, o que eu costumo brincar, né, até a gente também estava conversando aqui, né, eu e o Afonso, os argivos são do contra, né, eles são do contra em tudo, né, e eles não cremam seus mortos durante esse período, pelo contrário, né, a gente não encontra registro de uma cremação durante esses 200 anos, nada, né, todos os seus mortos são inumados, né, sejam independente da faixa etária, né, quer dizer, independente de ser criança, adulto, né, ou independente do sexo, né, então seja indivíduo do sexo masculino, seja indivíduo do sexo feminino, todos os indivíduos são inumados, né. É uma prática identitária também, né, como a gente estava conversando, né, uma questão que os argivos falam, nós não cremamos nossos mortos, né, a prática funerária habitual para os nossos mortos, como a gente lida com os mortos, é a inumação. Né, e aí com vários objetos, sobretudo objetos em cerâmica, né, vasos. Grande quantidade de vasos. É um objeto de prestígio, né, como eu costumo brincar também, né, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essas atribuições que a gente faz, né, e esses estereótipos, né, como se o objeto de metal necessariamente ele fosse mais prestigioso. Né? E no caso dessa sociedade argiva, não, eles estão atribuindo um valor de prestígio para a cerâmica, que é um objeto feito de barro, né, de argila, eles estão atribuindo um valor de prestígio extremamente alto. Né? Então, e você ia numa loja e encomendava 400 vasos?
Pois é, então chega uma hora, né, que eu vou colocar entre aspas aqui, né, por favor, essa indústria funerária, né, ela é tão grande, né, quer dizer, eu tenho uma grande quantidade de indivíduos que eu estou enterrando, né, que estão merecendo, na verdade, essas práticas, essas honras fúnebres, né, e essa grande quantidade de vaso, quanto mais vaso eu coloco, né, significa um maior prestígio social desse meu morto, né? Ele tem um prestígio na sociedade, né? Então chega uma hora que a gente consegue até visualizar mesmo uma série de vasos extremamente idênticos, né, em que a impressão mesmo que a gente tem é que a pessoa vai lá, né, o vivo, né, o membro, enfim, seja o familiar ou seja o membro daquele grupo, ele vai na oficina, né, ele vai no ateliê daquele artesão, que até pode ser especializado em vasos fúnebres, né, em vasos funerários, e ele fala, eu quero 20 desse, 10 desse, tudo para depositar com o seu morto, né, para prestigiar o morto, né, exatamente para significar, expressar esse valor social, né, que essa pessoa tem na sociedade. E que aí é o interessante da análise osteológica, né, dos ossinhos, porque são indivíduos do sexo feminino e indivíduos do sexo masculino que são enterrados com essa grande quantidade de vasos, com os mesmos motivos, né, as mesmas cenas, os mesmos desenhos. Né? Então, isso representa uma espécie de igualdade de gênero. Pois é, né? É uma coisa que eu gosto muito também de falar, defender os argivos, né? Apesar deles serem do contra e serem extremamente elitistas, né? Porque a gente vê uma grande quantidade de enterramentos, né, dessas pessoas, né, que são de uma elite, né, literalmente são pessoas que não é qualquer um, né, que chega lá no artesão e consegue, né, comprar, né, entre aspas, aquela grande quantidade de vasos para depositar com o seu morto, né, e a gente tem na análise osteológica uma uniformidade, né, nesse que a gente chama, estou usando os termos técnicos, mas você pode me cortar, por favor, enfim, mas tentar explicar, o que a gente chama do perfil biológico dos indivíduos, né? Então, são indivíduos, é uma grande quantidade de enterramentos de indivíduos adultos, né, geralmente entre 35 e 55 anos, tá? A grande maioria, indivíduos do sexo masculino e indivíduos do sexo feminino, que são muitas vezes enterrados juntos na mesma sepultura, né? Então, a sepultura é reaberta, por exemplo, eu vou lá, né, um indivíduo, um homem, né, mais nessa faixa etária, faleceu, eu coloco, né, deposito ele na minha sepultura, depois de uns anos, um indivíduo do sexo feminino, uma mulher, morreu, né, eu vou lá, abro essa sepultura e deposito essa pessoa na mesma sepultura, com os objetos muito semelhantes, né? Então, são indivíduos que têm esse perfil biológico, quer dizer, uma faixa etária, né, muito semelhante, muito parecida, e também condições de saúde muito parecida, né? Então, a análise osteológica, ela permite a gente alcançar, né, esses aspectos que são aspectos individuais, né, de práticas e costumes individuais da pessoa, então como eu me alimento, né, a minha dieta e etc., mas que no fundo tem a ver com uma questão social, né, porque é pertencente a um grupo, então eu me alimento muito bem, né, eles têm poucas cáries, né, lesões de cáries que a gente fala, eles não têm o que a gente chama, né, de traumas, né, lesões traumáticas, que é, por exemplo, derivado de uma machadada, uma espadada na cabeça, né, que pode ter sido a causa-morte, inclusive, da pessoa, né, não, eles, osteologicamente falando, eles têm uma saúde muito boa, né, se alimentavam muito bem, variadamente, né, então de proteína, tanto proteína animal, né, carne, né, quanto vegetais e rica em carboidratos, né, raízes, por exemplo, né, coisa que os poucos túmulos que a gente tem de outros tipos, inclusive, né, e de outra faixa etária, não tem, né, essas condições de saúde, né, essa análise osteológica acaba revelando que são indivíduos de camadas, né, menos abastadas da sociedade quanto esses indivíduos aí que eu estou comentando, que estão sendo enterrados com esses vasos. Né? Então, a gente está falando de uma idade média, idade obscura muito relativa, né? Muito relativa. Exatamente. Estamos falando de vacas e, em termos de vegetais, o quê? Olha, agora eu não vou me lembrar exatamente
enfim, a nossa colaboradora, que era uma antropóloga, né, bioantropóloga hoje em dia, né, que a gente fala, antiga antropologia física, né, que a gente fala, e que foi responsável mais por essas análises, né, a gente coletava, né, claro, as amostras osteológicas, enfim, geralmente dente, né, dentária, amostra dos cálculos dentários, que é o que a gente chama de análise de isótopos, né, na arqueologia funerária, e no que a gente chama da bioarqueologia, né, para traçar esse perfil biológico que eu falei para vocês, né? E essa análise, na verdade, ela é responsável, né, por identificar elementos químicos, né? Por exemplo, o nitrogênio e as variáveis do nitrogênio, então o N13, o N14, né? Que contém, né, geralmente esses diferentes elementos químicos contém em determinados vegetais. Então, por exemplo, ou grãos, por exemplo, no próprio trigo, né, que é atestadamente, né, encontrado nessa época, enfim. Mas eu não me lembro, não sei te dizer agora exatamente os vegetais que eles levantaram, né, como hipótese. Mas a gente sabe, por exemplo, que, por exemplo, sei lá, o N13, né, ele realmente está concentrado muito nos vegetais e não em proteína animal, por exemplo, em carne, né. Então, a gente tem essa variação, né, enfim, que a gente consegue encontrar de deposição, né, da dieta, na verdade, tudo, no fundo, né, nem tudo, mas a grande parte dos nossos hábitos de vida, né, e as nossas maneiras mesmo de viver, elas acabam sendo depositadas, né, nos nossos remanescentes ósseos, né, nos nossos esqueletos. Né, então, seja principalmente, né, nos cálculos dentários, ou seja no colágeno presente nos ossos, né, então, tudo que a gente faz tem um registro depois, né, no osso, mas tem coisas que não, né, por exemplo, vírus, né, que a gente costuma brincar, né, tem muitas doenças virais, a própria Covid, né, hoje a gente está vendo, né, o corona aí, né, se a gente vai ver no futuro que muitas vezes no osso isso não vai dar marca, né, não tem uma marca osteológica do vírus, né, em si. Tem das consequências, por exemplo, se a pessoa contrair uma pneumonia, né, que é bacteriana, né, aí a bactéria, sim, a bactéria provoca uma marca nos ossos que a gente consegue identificar que a pessoa faleceu, por exemplo, de bactéria, né, mas vírus não, doença viral geralmente é muito difícil de imprimir uma marca no osso, né, mas isso não significa que eles não existiram, né, exatamente. A gente tem outras formas, né, de alcançar essas hipóteses por meio, né, da associação de outros elementos da análise óssea, né, ou dos outros elementos da própria sepulturas, né, dos próprios enterramentos. Por isso que a gente fala sempre... peças também, né, que falam muito em ou das peças, exatamente. Então, a própria iconografia, né, muitas vezes vai retratar esses eventos epidêmicos, né, ou pandêmicos, né, e que, às vezes, nos ossinhos vai ser muito difícil da gente revelar, né, encontrar. Muito obrigado. Bom, daí vai surgir a linguagem, né? Que relação a gente consegue encontrar de registro na linguagem, com cerimônias? Eu digo a escrita, né? A escrita, né? Então, né, o que é tido, né, como as primeiras grandes obras escritas, né, que a datação, né, é muito controversa ainda hoje, tudo, mas digamos que tem mais ou menos um consenso entre os pesquisadores que seriam as obras atribuídas a Homero, né? Então, a compilação dessas obras homéricas, que seriam, né, como você até já comentou antes, né, na verdade, fruto de uma tradição oral, dos aedos, né, que vão andando pela Grécia contando, né, as histórias. Então, quando isso é compilado, né, que enfim, a gente até atualmente, né, fala obras atribuídas a Homero, porque não necessariamente Homero realmente existiu, né, historicamente existiu, até isso é questionado, e é mais questionado ainda a questão de duas obras tão imensas, né, terem sido compiladas por uma única pessoa, né, um único aedo, né, mas seria um conjunto de aedos que compilou, né, essas duas obras, né, a Ilíada e a Odisseia, né, então as primeiras evidências desses costumes funerários, na verdade, a gente encontra já nessas obras, né, isso basta a gente lembrar, né, bobamente falando, mas que todo mundo tem a referência na cabeça, quem assistiu Troia, né,
vai lembrar do funeral do Patroclo, né, que é uma grande pira funerária, a cremação, inclusive, né, a cremação é o tipo de prática funerária típica para os heróis, né, e que aparece nas obras homéricas, né, nas obras atribuídas a Homero com uma intensidade gigantesca, né, porque quanto mais, a maior a parafernália do ritual funerário, maior é o prestígio do meu herói, né? Então, a lamentação, como eu falei, né, a próteses, nossa, a próteses dos heróis na Ilíada e na Odisseia dura 17 dias, 17 noites, é uma coisa extremamente exagerada, né? Então, esses rituais fúnebres, eles já aparecem mesmo nessas obras que atualmente um consenso maior aí entre os pesquisadores ela é datada do século VIII, século VII antes de Cristo, né, as duas obras, a Ilíada e a Odisseia, e que a gente tem esses costumes funerários bem típicos, né, que são realizados para esses heróis, né, para os heróis homéricos, que é geralmente a cremação, né, em grandes piras mesmo, e depois a reunião, né, desses remanescentes carbonizados, né, que a gente fala, desses restos cremados, né, digamos assim, que são colocados geralmente numa urna de bronze, né, com um tecido, né, uma mortalha, e que aí é enterrado com objetos, né, geralmente armamentos, né, onde é erguido, inclusive, um túmulo, uma laje, um marcador, né, funerário, em homenagem a esse grande herói, né. E que tudo isso tem um papel importantíssimo na Ilíada, né? Aparece com muita força. Eu queria te perguntar assim, já estamos encerrando, né? Mas você, frente a tudo isso que nós temos hoje, né? 600 mil mortos no Brasil, né? E você está lidando, claro, com a representação simbólica, né? Então, vamos dizer que é meio cru e o cozido da simbologia, né? Funerária, enfim. Quando o ser humano está se vendo simbolicamente, vamos dizer assim. Qual a importância que você vê da gente ter esse ritual, essa memória, falando assim de um ponto de vista quase antropológico, da gente lembrar e ter esse luto? Pois é, né, Afonso, como eu sempre costumo brincar, eu fui estudar isso, né, até por questões pessoais, né, porque a morte realmente me fascina no sentido até de aprender a superar, né, assim, porque a gente, como ser humano, apesar de ser uma verdade universal, né, quer dizer, a gente sabe, né, tem a única certeza que a gente tem que todo mundo vai morrer, né, mas eu acho que a gente ainda tem muita dificuldade de lidar, né? A nossa sociedade tem muita dificuldade de lidar com os mortos, de lidar com a morte. Eu digo a nossa sociedade ocidental cristã, né? Uma tradição ocidental cristã. E eu acho que estudar o passado, a arqueologia e a Grécia, né, no meu caso, tudo, é exatamente a gente abrir a cabeça, né, para ver como outras sociedades estão lidando com os mortos e estão encarando a morte, né? E eu acho que isso ajuda muito a gente, inclusive, a entender nós mesmos, né? E como a nossa sociedade está se organizando. Como eu estava falando para você, né? Assim, para mim, Argos, que é uma sociedade extremamente elitista e que está se autorrepresentando isso por meio das práticas funerárias, quer dizer, dos rituais, né? Exatamente estudar os mortos é que a gente consegue entender e ver como os vivos lidando, né, e expressando os mortos, é uma expressão de desigualdade, né, ali é na morte que as desigualdades sociais, né, as desigualdades culturais mesmo, elas estão materializadas, né, o registro físico dessas desigualdades, né. E eu acho que nada mais do que hoje, né, a gente tem isso, não só uma transformação nas nossas práticas, que a gente foi obrigado a fazer, né, então, as pessoas que creem e que estavam acostumadas a fazer um velório, né, a gente não pode hoje, né, literalmente isso é proibido, você não faz, então, as crenças todas, elas foram alteradas, né, por um evento biológico que foi a pandemia, né. E isso eu acho muito interessante, exatamente como o passado, que nem eu brinco, né? Eu acabei indo, né, também para outras áreas da arqueologia funerária, mas na verdade do presente, que é o que a gente chama do forense, né, da antropologia forense e tudo, e que elas se relacionam extremamente, né? E aí que a gente começa a entender como o passado ajuda a entender o presente e o presente ajuda a entender o passado, eles se conectam totalmente, e os ossos e os mortos
é a maior expressão disso, né? Por incrível que pareça, né? Eu também costumo sempre falar para os meus alunos, pensem sempre assim, né? O morto está morto, né? No fundo, por mais que ele tenha ou deixado um testamento, ou tenha vontades, se o vivo não executa, não vai ter a prática, não vai ter a crença, não vai ter a vontade, né? Não interessa. Então, na verdade, tudo que a gente encontra material, né, desses resultados de uma ação humana em relação à morte e aos mortos, é resultado de uma ação dos vivos, de uma vontade dos vivos. Então, por isso que eu acho que os sepultamentos, no fundo, são as maiores expressões materiais mesmo da nossa sociedade, das desigualdades sociais, das desigualdades de gênero, né, seja de riqueza, seja de, ou cultural, né, enfim, de crenças diferentes, mas está ali, está materializado, tá ali. Por isso que é tão interessante, que é tão complexo, no fundo, né, da gente alcançar essa sociedade, digamos assim, mas é tão interessante também porque tá tudo esterilizado ali, né? É o que o vivo quer passar para os outros, né? É o que a gente quer mostrar para os outros, né? Quem é mais importante ou quem não é mais importante, ou quer se fazer, quer manipular, né? Quer mostrar que é mais importante, mas no fundo não é, né? Então, é um aspecto muito interessante do ser humano, né? Da ação humana e desse aspecto antropológico que você falou. Então, eu acho que tudo isso que a gente está vivendo hoje, né, para mim, né, pelo menos entender esse passado ajuda a gente a ver, né, a entender a nossa sociedade viva, né? Então, os mortos e mesmo a pandemia, uma situação de exceção, né, que transforma totalmente todos os padrões e crenças e vontades, sejam grupais, né, sociais, individuais, né, aniquila tudo por um fator biológico, né, que é a pandemia, mas ao mesmo tempo a gente ainda continua vendo essas expressões, né, de diferenças políticas, né, inclusive, né, política, social, econômica e etc. A gente ainda continua vendo isso por meio dos mortos, né, por meio dessa representação material, dessa ação humana dos vivos em relação aos mortos e à morte. Muito bom. Eu queria que você deixasse uma dica. Eu sempre peço alguma coisa que o pessoal possa ler ou estudar, quem ficou interessado no assunto, por favor. Nossa, tem tanta coisa, né? Enfim, olha, eu aconselho, tem muita coisa em português, inclusive, né? Eu até posso deixar, você pode colocar na descrição ainda, depois, se quiser, né, alguns artigos mais tranquilos, né, para as pessoas lerem. Quem tiver muito interessado, até vou fazer, né, saiu um artigo muito recentemente de um grande colega, que eu admiro muito, que é do Museu Nacional do Rio de Janeiro, é um antropólogo forense, bioarqueólogo também, o Andersen Lírio, né, ele é professor da UFRJ, e saiu um artigo dele muito interessante exatamente sobre o que a gente chama da paleopatologia, né, que são os estudos das doenças no passado, que faz uma consideração muito interessante sobre a Covid, né, sobre a pandemia que a gente está vivendo hoje, né, do corona, e que como talvez isso no futuro, né, como eu comentei com vocês, né, no futuro, como que um arqueólogo, né, como a gente encontra nessas evidências materiais, que são os ossinhos, né, os remanescentes de uma prática funerária, né, de uma prática dos vivos em relação aos mortos, ou não, né, no caso não encontrar esses ossinhos, como que a gente pode entender essas doenças, né, e esses eventos pandêmicos, epidêmicos e pandêmicos, né, no caso. Está na revista M, né, que é a revista da Unirio. Tá? É um número especial sobre pandemia, aliás, sobre a pandemia. Tá? Mas se vocês entrarem no site da revista M, vai ser facinho de localizar o número especial, né, sobre a pandemia e suas histórias, né, ao longo do tempo. Então, a gente tem vários artigos sobre, desde a perspectiva arqueológica, né, da paleopatologia, quanto artigos ao longo de toda a história, né, sobre pandemias, né, e epidemias ao longo da história.
E está lá disponível, enfim, online, para quem quiser ler, tudo em português, enfim, é bastante interessante. Acho que dá para começar por aí. Quem quiser coisas de Grécia, enfim, fica à vontade, né? Tem o contato aí do Afonso, o Afonso pode passar meu e-mail também, é só entrar em contato, eu passo, enfim, a gente tem uma bibliografia extensíssima sobre arqueologia funerária e sobre a arqueologia das práticas mortuárias, né, que a gente fala, que é exatamente o que lida com essas ações humanas, né, com esses rituais fúnebres, né, na Grécia, enfim, e que posso passar para quem tiver interesse, com certeza. Bom, Camila, muitíssimo obrigado. Fiquei espantado com o teu trabalho. Parabéns, Imagina. você é genial. Não, eu que Muito agradeço, simpático. imagina, agradeço o interesse, agradeço o interesse muitíssimo aí, enfim, eu acho que o diálogo é sempre a melhor opção, né, para a gente abrir a cabeça e sempre ajuda em tudo, né, enriquece em tudo. Bom, te agradeço muito, agradeço a todos que estão nos assistindo aí no futuro. Agradeço. E deixem seus comentários aqui embaixo, gente, porque daí, né, a Camila com certeza vai responder. E isso ajuda também o canal. Tem 236 vídeos. Obrigado. 236 vídeos hoje. E deem uma olhada aí nas playlists, compartilhem. Camila, muitíssimo obrigado, viu? Uma boa noite para você. Eu que agradeço, Afonso. Parabéns pelo trabalho e pela divulgação. Igualmente. Muito obrigado. Muito Obrigada obrigado, a todos. Boa noite, até a próxima. Boa noite. Tchau.